Imagina a cena, você está no corredor de limpeza do mercado, com uma caixa de sabão em pó em cada mão. Uma custa mais barato. A outra promete rende igual. Você compara o cheiro, o peso, a cor da embalagem. E decide em uns 8 segundos. Ninguém fica ali lendo o rótulo. Só que existe uma pergunta simples que quase ninguém faz nesse momento. O que está escrito na caixa é, de fato, verdade? Encontrei processo, multa e dado de teste independente para 3 marcas. Os critérios que usei foram estes. Informação de rendimento, o que a embalagem promete versus o que se comprova, desempenho real contra manchas segundo teste comparativo independente e histórico documentado junto a órgãos de defesa do consumidor. Nada de dizem por aí. Nada de composição química viralizada sem fonte. E para deixar claro desde já, quando eu falar a empresa afirma, é a empresa falando de si mesma. Quando eu falar o Procon apurou, ou a Anvisa determinou, é órgão público, com processo documentado. São coisas diferentes, e eu vou te mostrar qual é qual. Vamos começar pelo ponto mais leve, e ir subindo. Número 3. ACE. A diferença entre o que rende na caixa e o que rende na prática. ACE é dessas marcas que você reconhece de longe. Presença forte de gôndola. Preço competitivo. Uso comum em quase todo supermercado do país. O que a pesquisa mostrou não foi um escândalo, foi um número. Em um teste comparativo conduzido pela Proteste, Associação Independente de Defesa do Consumidor. O produto de melhor desempenho do teste rendeu 16 lavagens, enquanto o ACE em pó rendeu apenas 6. É uma diferença grande. Quase 3 vezes menos lavagens pelo mesmo tipo de uso. Isso não significa que o ACE engana ninguém. A instituição não classificou o produto como enganoso. Só mediu o rendimento real comparado a outros. Mas, na prática, muda completamente a conta do custo por lavagem. Um pacote mais barato que rende menos pode, no fim das contas, sair mais caro que um pacote mais caro que rende mais. É matemática, não é opinião. Não é motivo para pânico, é motivo para fazer a conta antes de decidir pela embalagem mais em conta. E essa história de promessa na embalagem versus realidade no varal vai aparecer de novo, de um jeito bem mais sério. Número 2. Omo. A pergunta que ficou sem resposta pública. Omo é, disparado, a marca mais lembrada de sabão em pó no Brasil. Pertence à Unilever junto com outras marcas do mesmo portfólio. Em 2019, a Fundação Procon SP notificou oficialmente a Unilever para que comprovasse uma informação destacada. Na embalagem do Omo Lavagem Perfeita, a alegação de que 800 gramas do produto renderiam o equivalente a 1 kg da versão anterior. A empresa respondeu que a dosagem por lavagem havia caído de 100 gramas para 80 g, e que por isso a conta fecharia. Aqui está o ponto importante. Eu não encontrei, em fonte pública, o desfecho formal desse processo. Se o Procon SP aceitou a explicação, se houve ajuste ou se ficou em aberto. Então não vou te dizer que a Omo foi multada por isso, porque não foi isso que encontrei. O que existe documentado é a notificação e o pedido de comprovação. Curiosamente, no mesmo teste da Proteste que citei horas há pouco, produtos Omo em pó apareceram bem avaliados em várias categorias. Entre os destaques para remoção de manchas, coenzimas e para manchas pesadas. Ou seja, o produto lava bem. A dúvida nunca foi sobre limpeza. Foi sobre o número que aparece do lado de fora da caixa. E é exatamente esse tipo de dúvida. Promessa de rendimento na embalagem, que se repete no próximo caso. Só que dessa vez, 6 anos depois, virou processo, virou decisão e virou multa. Número 1. Surf. Quando rende igual, vira multa de R$1,50 milhão. Surf também é da Unilever. E foi aqui que a pesquisa encontrou o caso mais concreto de toda a lista. Em julho de 2025, o Procon MG, ligado ao Ministério Público de Minas Gerais, multou a Unilever em R$1,50. 836,11 pela comercialização do sabão em pó Surf com informação enganosa no rótulo. A embalagem de 6 kg trazia a frase rende igual a 2 kg. Segundo a apuração do órgão, se um pacote de 2 kg rendesse 40 lavagens, 6 kg renderia apenas 32. Matematicamente, não dá para render igual. A empresa argumentou em nota que a nova fórmula foi desenvolvida para manter o mesmo rendimento com menos produto por lavagem e que a embalagem orientava a dosagem correta. O Procon MG não aceitou esse argumento como justificativa suficiente e manteve a multa, aplicada com base no Código de Defesa do Consumidor. E tem um segundo detalhe que reforça o caso. No mesmo teste independente da Proteste que já citei, 2 vezes aqui, o Surf em pó foi um dos únicos produtos avaliados apenas como aceitável na remoção de manchas pesadas, o degrau mais baixo da escala. Ou seja, não é só a conta do rendimento que não fechou. O desempenho, numa avaliação independente, também ficou abaixo da maioria. 2 problemas diferentes, 2 fontes diferentes, a mesma marca. Foi por isso que esse foi o caso que sobrou no topo da lista. Não porque eu precisava de um vilão para fechar com chave de ouro, mas porque foi o único com multa confirmada e desempenho fraco ao mesmo tempo. Beleza.
Isso foi a parte difícil. Agora vem a parte boa. Porque nem tudo que a pesquisa trouxe foi problema. Pelo contrário. Alguns nomes se destacaram por motivos concretos, não por marketing. Número 3. Pixan IP Sensitive. A mesma empresa, um produto diferente. Vou começar essa parte com uma observação importante, porque ela mostra bem como uma investigação séria funciona. A empresa química Amparo, fabricante da marca IP, teve, em maio de 2026, uma determinação da Anvisa para suspender a fabricação e recolher produtos após inspeção e identificar falhas graves nos sistemas de garantia da qualidade e controle de produção, com risco de contaminação microbiológica. Foi um caso sério. Só que, ao checar a lista oficial de produtos atingidos, publicada pela própria Anvisa, o recolhimento cobre lava-louças, desinfetantes e lava-roupas líquido da linha Tixan IP. Não, o sabão em pó. A linha de sabão em pó Tixan IP, incluindo a versão Sensitive, não está na lista de produtos recolhidos. Por que estou te contando isso em vez de simplesmente pular essa marca? Porque seria fácil e enganoso usar essa notícia para provar que o sabão em pó da marca é ruim. Não é isso que os documentos mostram. E é exatamente esse tipo de mistura apressada entre produtos diferentes de uma mesma empresa que faz muito conteúdo por aí perder credibilidade. O que a linha Sensitive oferece, segundo a própria fabricante e reforçado por múltiplos canais de venda, é uma fórmula sem corantes, com testagem dermatológica, voltada para quem tem pele sensível ou lava roupa de bebê. São informações declaradas pela empresa, não testadas por um laboratório independente que eu tenha encontrado, mas não há nenhum registro de problema documentado especificamente contra esse produto. Ou seja, aqui entra pelo critério de transparência e ausência de histórico negativo, não por ter vencido um teste. Número 2. Assim. A surpresa é que não é a marca mais falada. Assim, não é a marca que mais aparece em propaganda de televisão. Mas foi uma das que mais se destacou no teste independente da Proteste. No comparativo que já mencionei, o Assim em Pó apareceu como o melhor produto para remover manchas de gordura e um dos destaques também para manchas com enzimas. Mais que isso, entre todos os sabões em pó testados, o Assim foi o único a ficar no mesmo patamar dos líquidos na manutenção das cores da roupa. Um ponto em que, normalmente, os produtos em pó perdem para os líquidos. Isso é dado de teste cego, comparando produto contra produto nas mesmas condições. Não é nota de rodapé de fabricante. E é exatamente esse tipo de informação que devia pesar mais na hora da compra do que o quanto uma marca aparece no intervalo comercial. Número 1. Ariel. O que mais se sustentou em fontes diferentes ao mesmo tempo? Ariel fechou essa lista porque foi a única marca que apareceu bem em duas frentes completamente diferentes. E isso conta muito quando o critério é evidência, não impressão. Na frente do desempenho. No mesmo teste da Proteste, o Ariel em pó apareceu entre os melhores para eliminar manchas pesadas e para deixar roupas brancas bem lavadas, e a versão líquida da marca também. Teve bom desempenho constante em quase todas as categorias avaliadas. Na frente da transparência, a própria fabricante mantém uma linha específica. A Ariel Sensitive, com fórmula hipoalergênica, sem corantes e dermatologicamente testada. Indicada para peles sensíveis e roupas de bebê. Informação pública, disponível na página oficial do produto, sem promessa de rendimento questionável associada a ela. Junte as duas coisas. Desempenho comprovado por terceiros e transparência declarada pela própria empresa. Sem nenhum processo documentado contra o produto. Foi o conjunto mais completo que a pesquisa encontrou. Antes de fechar, um contexto que vale para qualquer marca que você for comprar. Existe uma exigência legal no Brasil, prevista na Resolução ANVIS-RDC 180 de 2006, de que os agentes tensoativos aniônicos usados em produtos de limpeza sejam biodegradáveis. Isso vale para qualquer sabão em pó vendido legalmente no país, não é um diferencial de marca. E desde 2005, a Resolução CONAMA 359 limita o teor de fósforo permitido em detergentes em pó, justamente para reduzir o impacto desses produtos em rios e lagos. Ou seja, parte da preocupação ambiental que a propaganda vende como diferencial já é, na verdade, exigência de lei para todo mundo. Então, antes de colocar qualquer sabão em pó no carrinho, observe, primeiro, o rendimento declarado contra o preço. Faça a conta por lavagem, não pelo tamanho da embalagem. Segundo, se a promessa de equivalência entre uma versão nova e uma antiga faz sentido matemático, ou se é só marketing. Terceiro, se o produto tem alguma indicação clara para a pele sensível, caso seja o seu caso. E se essa indicação vem com testagem dermatológica declarada. Quarto, desconfie de teste viral de rede social sem metodologia clara. E quinto, uma notícia de recall não significa automaticamente que toda a linha de produtos da marca está
comprometida. Verifique exatamente qual produto foi afetado antes de descartar a marca inteira. Se você usa uma das marcas que apareceu aqui, comenta qual é. Por quê? Sinceramente, eu também usava uma das que ficaram na primeira parte antes de fazer essa pesquisa. E se separar fato de marketing no corredor de limpeza te interessou? O próximo vídeo vai fazer o mesmo exercício com uma categoria que quase ninguém questiona: amaciante de roupas. Porque a promessa de perfume por 30 dias também precisa ser posta à prova.